volta à nossa programação, com a sessão Vieses Inconscientes, Barreiras para a Equidade e Inclusão. Como moderador, convidamos Carlos Vital, gerente de sustentabilidade do IBP. Como palestrantes, convidamos Ana Serrano, executiva da indústria de óleo e gás. Isabela Salgado de Oliveira, gerente de sustentabilidade da Ipiranga. E Margarete Goldenberg, CEO na Goldenberg Diversidade e gestora executiva Movimento Mulher 360. Passo a palavra ao moderador. Obrigado, Faiga. Boa tarde, sejam bem-vindos aí ao painel sobre viés inconscientes, barreiras para a igualdade e inclusão. Antes de iniciar essa sessão, eu quero fazer aqui um reconhecimento e um agradecimento à Natasha da Ipiranga, uma jovem que faz parte do Comitê Jovem do IBP, e foi conversando com a Natasha que nós tivemos a ideia desse painel. Essa ideia surgiu, começamos a conversar para encontrar o melhor título, e quando definimos isso, agora a gente vai buscar o espaço dentro do evento, dentro da programação, para incluir. E chegamos aqui. Esse painel, no encerramento do evento, não vai ser por acaso. Bom, esse tema sobre viés inconsciente, é importante nós observarmos que tornar consciente o inconsciente é um processo contínuo e um aprendizado que irá nos ajudar a lidar com as diferenças e se abrir para o novo. Esse mecanismo de viés inconscientes é intrínseco ao ser humano, e entender isso é o primeiro passo para lidar de forma natural com essa questão. A discussão e o diálogo, como estamos fazendo hoje aqui nesse evento, é fundamental. Não existe pessoas sem vieses, mas filtrar isso gera um melhor impacto para os negócios e a sociedade. As empresas precisam oferecer as melhores ferramentas e treinamentos adequados para os seus funcionários e lideranças. E o setor empresarial, mesmo que timidamente, já começa a se engajar. É preciso darmos foco a essa questão no segmento empresarial. Tratar de todos os vieses de gênero, PCD, LGBTQIA+, igualdade racial, é um avanço que vamos perseguir no IBP. E esse evento será o precursor nesse debate no setor de energia. Portanto, não estamos terminando aqui o evento com esse tema. Estamos iniciando uma nova jornada de discussão. Esse tema fará parte das próximas edições do SD Energy Forum. Então, muito obrigado a todos vocês que estão compartilhando a presença aqui e, junto comigo, junto com nossos palestrantes aqui, vamos levar esse tema à frente. Agradecendo, então, aqui a presença da Ana Serrano, da Margarete Goldenberg, da Isabela Salgado. Eu vou passar a palavra primeiro, então, para a Margarete Goldenberg, que vai falar sobre a perspectiva de mercado. Depois a Ana Serrano irá falar sobre a perspectiva do porquê não avançamos nessa pauta e como podemos ampliar isso numa visão setorial. A Ana esteve recentemente numa grande empresa do setor e conhece bem essas questões. E, por fim, a Isabela vai nos trazer um case, né, da Ipiranga. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para a Margarete. Margarete, fique à vontade. Oi, gente. Boa tarde a todos e todas. Muito bom estar aqui com você. Eu agradeço à Ipiranga, que teve a ideia de me convidar aqui para esse evento e viabilizou para que eu esteja aqui também. Obrigado, Carlos, Ana, um prazer. Antes de falar de viés, se vocês me permitem dar 2 pulinhos para trás, só para a gente localizar o tema, eu queria dar uma visão geral sobre o tema de diversidade, equidade e inclusão no mercado corporativo e conectar viés inconscientes com esse tema, né? Eu sou psicóloga, sou educadora, especialista em direitos humanos e tenho uma carreira de mais de 27 anos apoiando o mundo corporativo a avançar nas questões relacionadas a direitos humanos, né?
Hoje eu atendo cerca de 70 grandes empresas de todos os segmentos, a maioria globais, apoiando em toda a jornada de implantação e desenvolvimento de diversidade, equidade e inclusão. E sou líder do Movimento Mulher 360, um movimento empresarial sem fins lucrativos que reúne 105 empresas em torno da missão de acelerar o avanço da equidade de gênero no mundo corporativo. Então, vou trazer para vocês um pouco dos meus aprendizados navegando aí no mundo corporativo, essencialmente com esse tema, né? Está mais do que claro, principalmente para as grandes empresas, eu imagino que todas que estão aqui, de alguma forma, esse tema deve estar, o tema diversidade, equidade e inclusão deve estar circulando nos espaços. Talvez seja uma conversa ainda sobre na área de gestão de pessoas, né? Não avançou para a área estratégica. Muitas vezes já veio da área estratégica, pressionando aí pelos órgãos reguladores, né? Então B3, CVM, Bovespa, já se colocando aqui no Brasil, desdobrando uma tendência internacional, pressionando a pluralidade no Conselho, né? Em relação a mulheres e pessoas negras. Pode ser que tenha muitas vezes a pressão vem bottom-up, né? Então, grupos, colaboradores e colaboradoras que vêm conversando sobre esse tema. Eu vejo o momento do mundo corporativo, e sempre recortando, quando a gente fala mundo corporativo brasileiro, são milhares, né? Então, é bom recortar. Nós estamos falando de grandes empresas, a grande maioria com mais de 5.000 colaboradores e colaboradoras, a maioria globais. O que eu vejo? Pouco eu tenho que explicar por que diversidade, equidade e inclusão é uma pauta estratégica, como eu fazia há 15 anos atrás. Eu dedicava meu tempo para engajar e mostrar que esse tema era importante, que precisava avançar e que não era um tema só de RH, tinha que estar na mesa do CEO, né? Sair da gavetinha do RH para a mesa do CEO. Hoje, não. Eu vejo que as grandes empresas já entendem que esse é um tema estratégico, né? É um imperativo moral. Nós estamos falando dos direitos e oportunidades de qualquer profissional qualificado, independente da sua cor, do seu gênero, da sua orientação sexual, se tem deficiência ou não, da sua idade. Ele tem o direito e oportunidades de entrar no mercado de trabalho e se desenvolver. Nós estamos falando de justiça social. Esse é um tema que tem que estar no código de ética, né, no código de conduta das empresas, demarcando o que é um comportamento excludente como sendo inaceitável. É um imperativo legal, e, no Brasil, a gente está podendo ver um avanço um pouco mais acelerado, porque foi muito lento, né, todo o avanço legal, mas nós estamos vendo, só esse ano, aí, alguns avanços muito importantes. Então, a Organização Internacional do Trabalho determina, tem algumas convenções sobre não discriminação no trabalho, essas convenções são, a maior parte dos países são signatários, o Brasil também, e se desdobra num arcabouço legal. Então, aqui nós temos todo um arcabouço legal em relação à não discriminação, não assédio, não racismo, a questão da violência contra a mulher, que demorou muito, a nossa lei contra o feminicídio é muito recente, mas assim, nós temos um aparato legal, então é ilegal, né? A gente precisa de medidas coercitivas para alguns tipos de preconceito. Mas eu arrisco dizer, porque acompanhei muito essa mudança do mercado, que só o imperativo moral e o legal não seriam suficientes para fazer essa pauta avançar tão centralmente na pauta estratégica das empresas, né? Está mais que comprovado. Empresas com times diversos, plurais, com diversidade cognitiva, e isso advém da diversidade de gênero, de orientação sexual, da idade, da questão racial, étnica, e ambientes inclusivos, justos, sem discriminação, com oportunidades equitativas para todos, avançam mais rapidamente e têm diferenciais competitivos. E aí eu poderia conversar com vocês aqui umas 3 horas, contando quais são, mas vou listar aqui, né? Tem maior produtividade, maior lucratividade, maior inovação, a marca empregadora fica mais forte, atração, retenção, redução de turnover e custos diretos e indiretos derivados disso, fortalecimento da marca, fortalecimento da reputação, entendimento dos clientes e consumidores e, portanto, oferecer produtos melhores. Nossos clientes e consumidores, independente do setor que a gente trabalha, são da sociedade brasileira. A sociedade brasileira é diversa, né? Mais da metade feminina, mais da metade negra, pretos e pardos, quase 10% da população LGBTQIA+, 8%, um pouquinho mais, de pessoas com deficiência.
E um dado que eu tenho trazido muito, porque a questão geracional está entrando na pauta muito forte, até 2030, mais de 50% da população vai ter 60 a mais, né? E eu agora tenho esse lugar de fala, tenho vivido muito o etarismo, preciso falar sobre isso. É novo para mim, mas eu já estou sentindo, eu estou naquele limite entre me considerarem uma consultora experiente, sênior, e ultrapassada, sabe? Estou bem... Às vezes fala assim, não sei, não, sua equipe é mais jovem? Não, eu tenho... Então, é um tema também que tem entrado. Entrou por último agora na pauta empresarial, mas tem entrado. E aí, gente, se é importante para as pessoas, é justo para as pessoas, para a sociedade e correto para o negócio, a pergunta da vez é por que os avanços são tão lentos? Estava falando aqui com a Ana, os avanços ali na ponta, né? A gente vendo as mulheres avançando, pessoas negras fora da operação, né? Em outras... em avanços no mundo, nos setores mais corporativos, a questão de pessoas com deficiência. O avanço é muito lento. Tem avançado? Tem. As últimas pesquisas mostram, a última, inclusive, bem interessante, que eu participei, da Talences, com o INSPER, chama Panoramas Mulheres, tem avanços importantes, mas muito lento. O que acontece, né? Quais são, vamos dizer, as principais barreiras que impedem que esse avanço seja mais acelerado? Eu diria que, primeiro, é onde está o lugar, essa pauta na empresa, né? Tem muitas empresas que essa pauta ainda não é uma pauta estratégica, né? Enquanto o time está buscando consultoria e quer avançar, muitas vezes RH, às vezes até já grupos de afinidade, a alta liderança está completamente desconectada com esse tema, não está linkado com o DNA, com os valores da organização, não tem budget, né? Esperam, há um grande engano de funções, a gente pode falar isso outro dia também, mas qual a função dos grupos de afinidade? Eles não existem para implementar a jornada de diversidade e inclusão nas organizações, quem tem que implementar é a instituição, né? Eles são apoio e vivência para isso. O outro grande desafio é não entender onde estamos e para onde vamos. Eu vejo agora muitas empresas começando com ações afirmativas, faz um programa de trainee para negros, igual Magalu, né? Vamos reproduzir, tá? Mas por quê? Para quê? Qual é o seu dado? Não, depois a gente faz o diagnóstico. Agora está todo mundo fazendo, faz isso aí, põe no LinkedIn. Então, ações afirmativas, soltas, sem diagnóstico e sem metas para entender para onde vamos. Tem um outro ponto, que são os mitos corporativos, gente, são muitos, tá? O mito do antagonismo entre diversidade e equidade e inclusão. Então, ou eu tenho diversidade, ou sou meritocrático, e nós não estamos falando em nenhum momento para ser uma coisa e outra. A gente quer meritocracia com talentos plurais, né? A questão da resistência a ações afirmativas, que vem também de falta de entendimento de que as pessoas não são iguais, né? As pessoas são iguais, parte disso é uma verdade. Nós somos iguais perante a lei, direitos, mas nós não somos iguais se a gente nasceu a cor da pele, né, branca ou negra, ou se eu tenho uma deficiência, se eu sou mulher, eu sou homem. Então, eu preciso olhar e compreender a igualdade e a diferença, e para poder entender por que é uma ação afirmativa. E, finalmente, eu não estou olhando o tempo, você dá um grito aí, viu, Carlos, que eu gosto de falar. E, finalmente, as questões invisíveis e veladas. E viéses inconscientes estão nesse... Eu queria só localizar do que nós estamos falando, que são, na verdade, barreiras invisíveis, pontos cegos, que a maior parte de nós nunca refletiu sobre essa questão, mas é dessa forma que o nosso cérebro funciona. Não dá para dizer que a gente não tem viés. Então, se nós somos humanos, nós temos cérebro, é desse jeito que a neurocognição funciona, né? Nós temos um sistema rápido, que é o sistema 1, e o sistema 2, que é o sistema devagar, mais analítico. E tudo que a gente aprendeu ao longo da vida, na escola formal, informal, nas relações, no trabalho, na TV, né, o que a gente absorveu, né, dos contos de fada, dos livros, tudo isso está na nossa cognição. Só que nós aprendemos advindo de uma sociedade extremamente machista, racista, homofóbica, transfóbica, capacitista. Então, tudo que nós aprendemos vem repleto desses estereótipos. Na hora que a gente tem que agir diante de uma situação, e agora olhando mais para o mercado de trabalho, muitas vezes pressionado por metas na hora de decidir sobre um talento, sobre uma atração, sobre uma promoção,
imediatamente essas informações já acumuladas, que são os vieses inconscientes, interferem nas nossas decisões, né? E isso acaba impregnando. Tem vários padrões, depois que a gente, conforme for aqui, eu volto para falar um pouquinho sobre os padrões de vieses inconscientes, mas o principal é compreender que esses vieses, estereótipos, preconceitos, pontos cegos, nos levam, muitas vezes, e aí tem padrões específicos, né, para cada... Tem alguns padrões, inclusive, de gênero, especificamente, mas nos levam, por exemplo, a não contratar uma profissional, por mais qualificada que ela seja, porque ela tem crianças, com filhos, com menos de 3 anos. 70% a probabilidade de mulheres candidatas com crianças até 4 aninhos de serem contratadas no processo seletivo é de 70% menos do que candidatas sem filhos, né? E 100% menos a chance de ser promovida, né? Isso, da onde vem? Porque não tem tese nenhuma mostrando que mães não são competentes e dedicadas, ou deixam de ser, né? Porque a gente era antes da licença e a gente volta descompromissada, né? De estereótipos. E isso a gente tem em relação... os estereótipos em relação a profissionais negros, em relação a pessoas com deficiência e assim por diante. Então, hoje, a ideia aqui, desculpa eu ter feito o introito, espero não ter sido chata, mas só para localizar essa conversa que nós vamos aprofundar aqui. Eu acho que meu tempo já terminou, né, Carlos? Obrigada. Muito obrigado, Margarete. Muito esclarecedora a sua explanação. E, como você falou, os vieses inconscientes são uma barreira invisível, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com eles, né? Pelo menos a gente consegue agora distinguir daquele viés consciente. Esse é pior ainda, né? Porque, e esse a gente tem que identificar e tem que lutar contra ele. Mas os viés inconscientes criam essas barreiras invisíveis. E aí, Ana, você que esteve recentemente numa grande empresa do setor, né, que trabalhou muito essa pauta de diversidade, por que você acha que essa pauta não avançou? É somente o viés inconsciente que bloqueou essa pauta nas empresas, embora haja esforços? A Margarete citou algumas empresas, né, tem empresas que têm algumas ações. Conta para a gente qual é a sua visão dessa questão a nível empresarial, a nível setorial. Muito obrigada, Carlos. E muito obrigada por ter me invitado. Eu queria falar que eu provenho do núcleo duro, dos projetos de exploração, produção, como a minha amiga, e fui executiva da Quinora até 2 meses, que decidi me retirar e trabalhei em grandes projetos que me orgullan muito, como Bacalhau, BM33, Peregrino. Ou seja, que eu sou das poucas que realmente não trabalhei em RH, em comunicação, mas que, com o tempo, vi que era muito importante todo este tema da diversidade. Antes de falar por qué, eu quería dar un pouco unos números de noso sector. As mulleres no sector de oil and gas e de energía somente atinguen a 6% en posicións de lideranza, de CEO, de xefes, líderes de operações, de manutenção, de construção, de engenharia. Ya en cargos de directoría podemos ter 19%, más 13% de ese 19% pertenece a posiciones de apoyo a negocio como jurídico, comunicación, RH y financiero. Então, ya cuando falamos de compañías europeas, conseguimos números moito máis interesantes en cuanto a líderes, incluso se atiñen a números de 40% de líderes, e iso é extremadamente importante porque temos que destacar que na industria do petróleo o total de mulleres é pouco, especialmente en posicións de offshore, ¿no? Então, como con esos números de base de población femenina, como eles consiguieron esos números, foi fundamentalmente con metas, con KPIs. Non ten jeito, é o único jeito.
E aí os líderes eran os encarregados de mensurar o progreso, e esa é a chave do suceso, e temos que ollar as experiencias que funcionaran. Cando estamos falando de temas raciais, os números que temos máis ou menos unha populación de persoas negras na industria de 30%, mas cando ollamos esos números en detalle, o que vemos é que a maioría deles de novo están colocados en posicións operacionais. Entón, a parte das compañías que máis offshore, operacional, aí pode atingir até 50% de persoas negras, mas non en liderazgo. E cando você vai ao escritorio, esos números caen moito, até 20%, e cando você camina pelos corredores, você ve fundamentalmente persoas brancas. É a mesma coisa que aquí, quantas persoas negras estamos vendo, non? É unha observación moito importante. A Mercedes já falou de as persoas con discapacidade, mas as compañías de petróleo fundamentalmente non superan o 4% que é requerido pela lei, e respecto ás comunidades LGTBI, infelizmente non temos dados no sector, e por eso, desde traballando perto con o IBP, queremos tentar recomendar ás compañías a realizar censos que permitan mapear mellor a diversidade e así ter medidas máis adecuadas. Mas por que iso? Por que está tan separado a populación brasileira e a representación da populación brasileira nas empresas de sector? Bom, pelos vieses inconscientes. Eu teño unha anécdota para comenzar interesantísima de unha feminista escritora inglesa moito famosa, que ela contaba vergoñada que teve un accidente de avión e de repente ouviu falar a unha muller e ela ficou incomodada. Por que está falando a hermosa e non está falando o piloto? E aí aconteceu que nese caso o capitán era muller. Ela estaba completamente avergoñada, mas que tendenciosos todos somos, non? Debido ao background cultural, e como todos realmente conseguimos justificar a desigualdade de unha maneira inconsciente. E eu falaría de 4 vieses inconscientes, ten moitos máis, mas extremadamente importantes. Você falou, a primeira eu falaría que a culpa da maternidade. A culpa da maternidade. Todos fomos educados pensando que os responsáveis da maternidade somos as mulleres, e aí você, por eso, teme esa sobrecarrega que ten que levar todo para adiante, a familia, a carreira. E ten ese inconsciente no líder que é condescendiente con você e fala: depois de que você teve un filho, eu vou te dar un traballo máis fácil para você, para te ajudar. Nunca faría ese comentario para un home branco. Isto é extremadamente importante. E eu quero realmente desmontar ese conceito da maternidade, ese dilema. O primeiro, a maternidade é unha necesidade para toda a sociedade. Se nós non temos fillos, a sociedade morre, e, pelo tanto, non é unha responsabilidade nosa, é unha responsabilidade deles, delas, da familia, da sociedade. Segundo, basta de falar ou a lideranza ou a familia. Ambas coisas hoxe son conciliables, e depois cada un pode ter múltiples solucións con a partner que você ten para chegar a soluciones creativas. Nosa época era máis complicado, mas agora non ten excusa nenhuma. E, finalmente, somente son 9 meses de gravidez. Son 18 anos de cuidados e de educación aos fillos que poden ser perfectamente feitas por homes ou por outros, non precisan ser exactamente as mulleres. E segundo, viés inconsciente, con certeza a branquitude. A branquitude é sempre considerada superior, loiro, magro, cabelo liso,
e temos uma hierarquia racial que coloca claramente o branco a un nivel superior que o negro, e porén que os negros que os brancos non sexamos racistas activamente, estamos nos beneficiando de privilexio que a gente ten. Entón, os vieses inconscientes están moito ligados a esa desigualdade que non permite a educación de moitas persoas e, pelo tanto, non facilita as oportunidades deles, está ligado a sexismo, racismo estructural, e non é casual que os máis pobres son mulleres negras e transgéneros. Entón, todos temos que ser moi conscientes disso. Depois, eu quería falar de outro moito importante, que eu non sou boa suficiente. Eu non sou capaz. E aí sufrimos moito, porque sempre pensamos, temos esa violencia de pensar que somos inferiores por esa educación. E aí eu quería dar un pouco a culpa a nosas familias, non? Eu percibí que a maioría das mulleres que eu coñezo sucedidas, sellan brancas ou sellan negras, pertences a familias que empoderaron elas para non ter límites, que empoderaron elas para ser un foguete, como fala a nosa amiga Denise, e empoderaron elas para ter autoestima, para ser capaces de cualquier cosa. Entón, a educación de todos nós é extremadamente importante. E, finalmente, a comunicación. A muller perfeita é unha muller tranquila, linda, calada, en fin. E, claro, entón, temos sempre medo de pasar por agresivas, por intensas, de errar, mas, escuta unha coisa, se você non fala, você non existe. Se você non fala, você non é visível. Se você non fala, ninguén vai percibir o talento que você ten. Entón, pode errar, sim, mas se erra, se desculpa, pronto. Entón, temos que falar. E todo iso aí ven para o que eu falo, que é o discurso do igual. É moito máis confortável contratar aos que son iguais. E a grande barreira que temos, que a batalla entre as oportunidades e a preponderancia da meritocracia que você falou. En Noruega, o 40% dos asentos dos consellos da administración son para mulleres. E o goberno conservador justifica eso deste jeito. Si a xente non usa medidas reparadoras, sempre será contratado o home que encuentra outro home jugando al golf o domingo. Entón, é super importante ter en conta que a maioría dos homes brancos ten mentorías nos bares, no futebol, todos os días con outros homes que orientan eles nos estudos, que orientan eles na profesión. E, claro, eles ten meritocracia, mas os defensores da meritocracia nunca falan de oportunidades. E estamos falando de oportunidades e non de capacidades, neste caso. Entón, depois, falei moito, disculpa, mas, então, aí vamos seguir. Obrigado, Ana, pelo seu depoimento, pelos números que você trouxe, pela sua experiência, né? E você trouxe alguns exemplos, né, de viés inconsciente que a gente encontra na nossa carreira, na nossa vida. E foi justamente um desses exemplos que eu discutindo com a Natasha, ela falou, Carlos, isso aí é viés inconsciente. Então, assim, não é mais do que um nome difícil ou um nome bonito, gente. É uma barreira à diversidade, é uma barreira a olhar diferente, a se abrir para o novo. E eu falava, Isabela, para a Natasha, eu estou vendo isso acontecer, eu estou incomodado com uma situação que eu estou vendo, né? E citei para ela um outro exemplo antigo de uma cartilha que um amigo que tinha já, né, um conhecimento maior do que eu, ele me mostrou, era uma cartilha que tinha
a questão da disposição adequada do resíduo, né? Então, tinha uma pessoa jogando o resíduo dentro da lata de lixo, né? Adequadamente, e a outra pessoa jogando o resíduo na rua. Adivinhem quem jogava na rua? Era o negro, né? O branco jogava na lata de lixo correto. Então, a gente vai vendo, né, Isabela, que essas questões vão afetando o dia a dia do trabalho. Quando a gente vê isso dentro da empresa, isso afeta o dia a dia do trabalho, né, afeta o desenvolvimento profissional de uma pessoa, porque ela começa a se sentir oprimida, né, sem saber por quê, não consegue identificar porque é uma coisa invisível, ela não consegue, ninguém responde para ela, ninguém explica para ela isso, né? E tanto a Ana quanto a Margarete citaram uma questão importante, que essas barreiras, elas não permitem com que, muitas das vezes, as organizações reflitam a sociedade na qual elas estão inseridas. E essa sociedade é que dá a licença social para operar para essas empresas. Então, isso é muito importante, as empresas estarem conscientes disso. E aí, Isabela, eu queria pedir para você, como representante de uma grande empresa do setor, uma empresa que influencia o setor, que trouxesse para a gente aí a sua experiência sobre esse assunto. Muito obrigado, Isabela. Obrigada, Carlos. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter topado o desafio desse painel. Margarete, Ana, igualmente. Já aprendi muito com vocês, tá? Até anotei aqui algumas coisas. É muito bom a gente ouvir, né? Bom, falando um pouco da história, né, a trilha que a Ipiranga vem desenvolvendo em diversidade e inclusão, acho que vale primeiro até contextualizar quem é. Acho que é difícil ninguém saber, mas eu faço questão de contextualizar a Ipiranga hoje. Nós somos uma empresa com mais de 2.500 funcionários, mais de 6.000 postos de vendas, que são os postos de combustíveis, e uma plataforma de mobilidade e conveniência. Uma empresa que está por todo o país. Esse contexto é bem importante para a gente saber de onde que se insere um programa de diversidade e inclusão e uma estratégia ESG. Bom, o nosso programa, né, nossas frentes de diversidade e inclusão, eles são hoje uma das iniciativas linkadas à estratégia ESG da companhia. Foi feito todo um estudo, totalmente linkado à nossa estratégia de o que focar, e foi decidido focar, sim, em diversidade e inclusão. Como eu estava comentando com a Margarete, o tema, hoje, ele também está muito linkado com uma estratégia de negócio de renovação da sua liderança e renovação dos seus funcionários. Em 2019, aí falando de contexto de fazer censo, saber quem é a empresa, já até vou falando um pouco de boas práticas, né? É muito importante ter um retrato da empresa, onde que ela está, onde que se quer chegar, onde que estão os gaps. Em 2019, a Ipiranga fez esse cenário. Foi mapeado, né, que majoritariamente se tratava de uma empresa heterossexual, masculina e branca, junto com uma estratégia de renovação de lideranças e funcionários. Definiu-se uma estratégia de inclusão focado em 4 públicos: mulheres, LGBTQIA+, raça e PCD, pensado em refletir e garantir a formação de times diversos que refletissem essa sociedade que o Carlos falou. As melhores soluções, as renovações que a empresa precisava fazer como negócio não iam vir, certamente, do time que estavam lá. Feito essa estratégia, definido o plano de ações e objetivos, junto com grupos de afinidade, apoio de alta liderança. Hoje, na Ipiranga, a gente tem comitê de diversidade com 3 vice-presidentes como sponsors. E acho que é um pouco óbvio falar, mas é sempre bom ressaltar. É essencial o apoio de alta liderança, como a Margarete falou, porque a gente está falando de vieses inconscientes, a gente está falando de coisas que a gente, às vezes, não tem consciência. Então, se a gente não tiver patrocínio, realmente é uma agenda que tem muitas barreiras para serem enfrentadas. Hoje, a gente possui um comitê de diversidade que, junto com a área de pessoas e linkando com a estratégia ESG da companhia, desenvolve ações de capacitação, treinamento, comunicação, engajamento, ações afirmativas que garantem que a gente consiga alcançar aí os nossos números. Trazendo um pouco de exemplos, né, e falando um pouco das nossas ações afirmativas, focados no grupo de mulheres, né? Hoje a gente tem 2 programas, um que é o Women's Speed, que é o programa de liderança feminina, que é exatamente o que você falou, Ana, que é criar espaços para mulheres se inspirarem em outras mulheres.
um grupo de mulheres é selecionado e esse grupo de mulheres recebem mentoria não só de mulheres, também de executivos homens, que ajuda até a gente trabalhar essa questão da barreira, e também se forma um grupo entre essas mulheres com reuniões frequentes. O programa de mentoria feminina ele já está na 2ª edição. A gente teve números de promoções na primeira, esperamos sim na 2ª também. Temos também um programa voltado para mais nosso público operacional, que é o nosso público de bases, que é a Operação Mulher. O Operação Mulher ele tem um diferencial do qual eu me orgulho muito, que ele também é um programa de responsabilidade social, ele também está linkado ao nosso olhar para o entorno. Então, a gente capacita as mulheres em torno das nossas operações em áreas de estratégias, onde que a empresa quer crescer, onde que a empresa vê necessidade de aumentar a mão de obra. Não é simplesmente um programa feito, aqui parece legal fazer isso, não faz sentido nenhum. Tem estratégia, tem propósito, tem olhar de negócio. O Operação Mulher, a gente capacita mulheres das áreas de entorno de nossas operações em parceria com o Senai, para elas serem operadoras industriais. Parte dessas mulheres são contratadas pela Ipiranga e parte ficam disponíveis para o mercado com uma capacitação de alto peso. O programa está previsto esse ano novas edições e já foi um sucesso. E eu gosto de contar, né, que um dos exemplos do link desse programa, desse tipo de iniciativas com a estratégia, é o exemplo de uma base operacional da Ipiranga que foi inaugurada em Fortaleza. Essa base foi inaugurada no ano passado, ou começo desse ano, se eu não me engano, e 36% do público da base foi oriunda do programa Operação Mulher. Então, a gente fez o programa pensando que essas mulheres seriam contratadas por nós e também numa região que tem alto polo industrial, então também ficam capacitadas aí para o mercado. Bom, falando do nosso público de raça, né? O nosso olhar para a raça. Hoje, na Ipiranga, a gente tem um programa específico para melhorar nossa porta de entrada, né? Esse olhar que a Margarete comentou e a Ana também comentou, que é importante a empresa ter consciência de onde que ela está, para ela entender qual caminho ela vai decidir seguir. Raça, hoje, a gente tem um olhar muito específico para a formação de pipeline. Então, na primeira porta de entrada da Ipiranga, no nosso programa de estágio, a gente tem 50% das vagas reservadas para estudantes negros, que se autodeclaram negros. O programa tem alto nível de engajamento e sucesso, e ele começou quando eu entrei na Ipiranga. Então, eu entrei logo depois que começou o programa, eu falo que ele, para mim, foi uma virada de chave, que eu realmente comecei a ver o programa, as iniciativas de diversidade acontecerem. Que diversificou não só raça, mas idade. A gente começou a trazer público jovem para a empresa. Realmente foi uma virada de chave bem grande mesmo. A gente ainda tem um caminho forte a perseguir, de aumentar o número de pessoas negras, pretos e pardos, né, no nosso nível de liderança. E hoje já conseguimos 37% da empresa hoje formados por pessoas negras em todas as nossas posições. No público LGBTQIA+, lá em 2019, quando começou, a gente não tinha nem retrato. E a gente não ter retrato do público reflete muito a falta da cultura inclusiva, né? Que a gente não tem que falar só de diversidade, a gente tem que falar de diversidade e inclusão. As pessoas não se sentiam à vontade para elas falarem quem elas são. Então, não adiantava nem a gente perguntar. Se a gente perguntasse, as pessoas iam aquela sensação que vou sofrer um pouco de preconceito, vou sofrer uma retaliação. A gente não tinha retrato. E o último censo revelou para a gente que a gente tem hoje 7% de pessoas na companhia que se autodeclaram LGBTQIA+, que reflete muito o aumento do ambiente da cultura inclusiva mesmo. Também, e por último, não menos importante, né, um público que a gente tem um olhar muito específico, até no desafio do ano de 2023, aí, o público PCD. É um desafio bem forte para o setor, e acho que todos os setores, até a retenção do público PCD. Na Ipiranga, hoje, a gente tem 3 programas focados em pessoas com deficiência. O primeiro deles, né, um programa que chama Poder com Desenvolvimento, que é um programa de desenvolvimento mesmo. Eu sou mentora desse programa, então posso contar como funciona. A gente faz mentoria, né, toda uma trilha de mentoria e desenvolvimento dentro da empresa para o público PCD específico, selecionado, com olhar de carreira, para que eles, de fato, se desenvolvam dentro da Ipiranga.
A gente possui também um segundo programa, que é o Construa, que é para a formação de PCDs em posições comerciais, que também é um desafio muito claro que a gente percebeu, né? Hoje é um público muito administrativo. Então, como levar esse público para a nossa posição comercial? Hoje, esse programa ele tem o objetivo de formar e capacitar consultores de negócios, que é o funcionário Ipiranga que atende o cliente B2B, que atende o cliente de um posto de combustível. E, por último, não menos importante, também outro programa que eu me orgulho muito, que é o Inclusão Tech, que também ele é um programa com olhar de responsabilidade social, né, relacionamento com o entorno. A Ipiranga, junto com a Gama Academy, uma escola de formação de desenvolvedores, ofereceu para o mercado 300 vagas para a formação única e exclusivamente de pessoas com deficiência em design de produtos, software, carreiras em tecnologia, para incluir esse público em tecnologia, com o compromisso de contratar até 25 no final. Como eu comentei, ele é um programa que a gente, aos moldes da Operação Mulher, a gente forma para dentro de casa, a gente sana uma dor nossa e também possibilita e capacita essas pessoas para o mercado. É um programa super desafiador para a gente, por N questões. Está sendo um aprendizado muito grande para nós, empresa mesmo. E, ao mesmo tempo, também de uma possibilidade de um impacto bem relevante, formando 300 pessoas, né, PCDs, para o mercado de tecnologia. E, assim, eu gosto de falar, né, de destacar, como eu comentei anteriormente, né, a Ipiranga está numa jornada, a gente tem muita consciência que a gente tem muito o que fazer. Hoje, o nosso desafio é a formação de um ambiente inclusivo, e eu, aqui, como uma boa engenheira, que sou muito analítica e gosto muito dos números, também de manter tudo isso que a gente está conquistando. Então, a gente tem um desafio aí de manutenção, de mudar mercado, de influenciar e fazer boas práticas muito forte. E, ao mesmo tempo, também a gente tem muito orgulho de falar que a gente também já vem sendo reconhecido de alguma forma por tudo que a gente está fazendo. Recentemente, a gente saiu na pesquisa Ethos, Época de Diversidade e Inclusão, como uma das empresas mais diversas do setor de energia, junto com a Shell, junto com outras empresas. E acho que é só o começo aí de uma trilha muito boa que a gente está trilhando. Obrigado, Isabela, por compartilhar conosco toda a experiência da Ipiranga, né, e a importância de vocês influenciarem não só o setor empresarial como um todo, mas a cadeia de valor, né? Repassar isso para a cadeia, mostrar para a cadeia de valor que isso é um valor da Ipiranga, é fundamental para que a gente consiga cascatear essas boas práticas. Bom, eu recebi aqui diversas perguntas. Muito obrigado a todos e todas aí que estão compartilhando conosco aqui as suas perguntas. Eu vou começar aqui, não por uma pergunta, acho que é uma reflexão interessante. Diz o seguinte: gostaria de trazer uma reflexão para todos da plenária, a ser compartilhada com os colegas, amigos e demais. Na minha visão, para acelerarmos esse tema de equidade de gênero, que é imperativo nos dias atuais, precisamos uma plateia dessa, cheia de homens. Notem que a mesma é basicamente composta por mulheres. Carlos Eduardo da Braskem. Obrigado, Carlos, pela sua proposta de reflexão. Carlos, posso comentar isso? Por favor. Um dos maiores desafios, gente, desse tema avançar nas organizações e na sociedade é que nós, justiceiras, eu, pelo menos, me coloco nessa categoria, nós, justiceiras sociais, afinal, uma carreira, nós estamos afastando os homens brancos, héteros, dessa conversa. Tá? Eu mudei essa abordagem já há alguns anos, mas eu fico preocupada do jeito que os consultores entram nas empresas, da forma como isso é tratado nas redes sociais, a questão do cancelamento, a divisão da sociedade entre vítimas e culpados, né? Homens culpados do racismo, mulheres vítimas do machismo, mulheres vítimas, brancos culpados do racismo.
E o tema dos vieses também é importante para a gente compreender isso. Todos nós, gente, eu conheço mulheres, eu posso um dia contar um pouco essas histórias, muito mais machistas do que muitos homens. E tem outra coisa, o olhar da diversidade ele é interseccional. Então, eu conheço, por exemplo, especialistas LGBTQIA+, que são extremamente capacitistas. Ou mulheres que acabam sendo racistas. Em algum momento, nós somos vítimas, em outro momento, nós estamos sendo agressores. Todos nós fazemos parte dessa conversa. Os homens estão se isolando. Homens brancos líderes, um homem branco líder, num workshop, falou para mim, oi, Margarete, eu sou, sei lá, o João, homem branco, hétero, cis, o seu bicho-papão, ele falou para mim. Né? Mas foi ótimo ele ter falado, porque é assim que nós estamos fazendo os homens brancos, héteros, cis se sentirem. Essa não é uma conversa de mulheres, de pessoas negras, de pessoas com deficiência. Os homens brancos, cis, estão na liderança, gente. Nós precisamos trazê-los para essa conversa. E eles estão calados por medo de ser cancelado, medo de falar a letrinha errada do LGBTQIA+, e falar que ele é homofóbico, medo de ser racista. Então, e o silêncio não gera aprendizado. Ele está indiferente, porque a percepção é essa dor não é minha, né, é do outro, então, e da outra, ou com receio, inclusive, de ser excluído por outros profissionais homens, né? Como ele vai ser visto se ele apoiar a equidade de gênero? Será que vão pensar que eu sou gay? Será que né? Será que isso é legal? Então, nós mesmos promovemos um cenário que a gente precisa reverter. Sem homens, sem pessoas brancas, sem héteros, sem pessoas sem deficiência, ou seja, a sociedade inteira e todo o time da empresa juntos, nós não vamos, e juntas, nós não vamos conseguir fazer essa mudança, né? Desculpa, mas eu precisava deixar aqui meu convite aos homens. Ótimo, muito bom. A gente tem que dialogar, conversar mais. Muito obrigado, Margarete. Ana, por favor. Muito interessante, mas eu queria ver outro ângulo nesse linha, Margaret. A realidade é que os maiores contratadores hoxe e os que promoven as líderes, as lideranzas, son homens brancos, non? E entón eu fico preocupada porque eu non vejo moitos aquí e eu teño a certeza que as altas lideranzas están completamente conosco. Mas que está acontecendo con as lideranzas intermedias? O treinamento é importantísimo para todos, porque todos temos vieses importantes. Eu concordo totalmente que o pior é que as mulleres non estean convencidas que elas non son as responsables da maternidade. Eso é o pior. Mas, alén de que temos todos que ter un treinamento, temos que facer un esforzo fundamental en treinar os líderes intermediarios que sempre están moito ocupados con a entrega e que non ten tempo de participar en estos fóruns e que, ao final, eles son os contratadores e van procurando o discurso do igual. A gente chama o middle management de frozen middle, na questão de diversidade e inclusão, porque realmente a gente consegue falar com a alta liderança, o time todo envolvido, e eles que são maioria e têm autonomia, né, para promoção e contratação, esse é um desafio imenso mesmo. Margarete, continuar com você, uma pergunta aqui que eu acho que é direcionada para você. Trazendo para a realidade Brasil, onde as práticas ofensivas são mais veladas e, de certa forma, quando ocorrem, são normalizadas por uma questão cultural Brasil, que o melhor caminho, qual o melhor caminho para combater essa questão cultural? Nós temos um fenômeno aqui no Brasil que é o apartheid velado, né? Então, a gente nunca teve placa, leis, por exemplo, impedindo negros de ir na universidade, placas para sentar, como a gente teve nos Estados Unidos. Mas um apartheid que foi construído em cima da história, até da escravidão e da abolição, da forma como foi feito aqui no Brasil, nas piores condições, e toda a questão cultural do racismo estrutural, que se desdobra em barreiras estruturais e estruturantes, que se desdobra no mercado de trabalho. O que acontece é que, aqui no Brasil, nós temos um fenômeno que é o preconceito velado.
E eu estava dizendo, acho que lá fora, né, a gente está falando, o pior é quando é velado. Eu prefiro quando a pessoa fala para mim o que ela, né? O muito pior é o velado. E o velado, ele traz o seguinte dado, né? Uma pesquisa Datafolha USP. Você acha que o brasileiro é racista? 90% responde que sim, recente. Você é racista? 96% responde que não, né? Eu estou até hoje tentando entender onde é que está essa conta. Então, nós temos dados parecidos com o machismo, tá? Pesquisa ONU Mulheres Boticário, 80 e tantos % fala que brasileiro é machista, 3% fala que ele próprio é machista. Então é isso, gente. Nós estamos sempre falando do outro. E isso que acaba acontecendo. Nós deslocamos a solução para o outro, porque se o problema é do outro, é o outro que deve. Então, assim, o trabalho que tem que ser feito nas empresas, essencialmente, é nos conscientizarmos que, sim, nós somos fruto de uma sociedade racista, machista, homofóbica. A gente aprendeu isso nos Trapalhões, a gente aprendeu isso eu gosto dos Trapalhões, porque é o maior exemplo, né? Eu atendo o Globo há anos já na jornada de diversidade e inclusão, fico à vontade para falar, porque eles estão fazendo um trabalho magnífico de reversão de estereótipos, porque tem ciência que ajudou a construir os estereótipos. Metade da população brasileira aprendeu, né, e estuda na TV. E a gente sentava de domingo ali e ficava vendo a mulher burra, perua, né? O Mussum era o único negro sempre alcoolizado. Esses estereótipos foram sendo construídos, gente. A gente vê um homem negro, bem vestido, com paletó bacana, na porta de um prédio da Berrine, eu sou paulista, então eu sou lá das Faria Limers. O que a gente pensa, gente? Nós pensamos que é o CEO da empresa? Quem aqui pensar, levanta a mão. Imediatamente, nossos vieses, nossos estereótipos, nossos pontos cegos levam a gente a crer que é o segurança, que é o motorista, ou uma celebridade, um jogador de futebol, um rapper, né? Aqui no Brasil a gente tem. Então, assim, nós precisamos nos conscientizar para que a gente compreenda que nós somos parte do problema e busque as soluções. Se informar, conhecer, trocar, evoluir, se transformar. A gente precisa se transformar, né? Não é o outro só, né? A gente não consegue transformar a cultura de uma organização se a gente não se transformar primeiro, né? Isabela, Posso pegar? Sim, vou pedir para você comentar, Isabela, e já dar o seu fechamento. Depois eu vou passando aqui para a gente encerrar aqui. Tá, por favor, ótimo. Isabela. Pegando um ponto da fala da Margarete, que eu acho que é bem importante quando a gente fala da jornada de, seja ela diversidade e inclusão, seja de SD, mas vou falar especificamente aqui de diversidade e inclusão. Não faz sentido e não adianta fazer ação afirmativa se a gente não trabalha dentro de casa os vieses inconscientes. Letramento básico, tomar consciência, trazer a consciência aos comportamentos. Existem diversas técnicas, diversas formas de a gente fazer isso, mas isso é essencial. Porque, simplesmente, se isso não for trabalhado, a gente está pegando uma pessoa que ela vai se sentir e vai ser, naquele ambiente, o out the line, ela vai ser o fora. E, automaticamente, o ambiente vai excluir ela. E é o princípio básico da inclusão, né? Então, assim, eu falei da jornada da Ipiranga, mas se eu fosse destacar ali como passos, né, o se autoconhecer, o senso, e 2, o antes de fazer qualquer ação afirmativa, a empresa deve, sim, trabalhar um ambiente, seja básico de letramento, seja um básico de ação de engajamento, seja um básico ali de comunicação, para a gente avançar e, aí sim, ter um ambiente que se está aberto a trabalhar vieses e transformação, como a Margarete falou. Muito bom, Isabela. Você respondeu algumas perguntas aqui que não daria para fazer, mas elas tocavam nessa questão de como é que a gente trabalha isso dentro da empresa. Muito obrigado aí pelo. E aí eu deixo com você, Isabela, para começar as suas considerações finais, depois a Margarete e a Ana, por favor. Tá ótimo. Primeiro, eu agradeço de novo, Margarete, Ana, Carlos, aqui pelo espaço, o IBP. Realmente é uma agenda muito importante a gente trabalhar no nosso setor em empresas. E coloco aí à disposição para trocar com as empresas, a gente ter e criar uma agenda mais forte no nosso setor, não só de diversidade e inclusão, mas também como de SD de uma forma geral que eu represento aqui. Obrigada. Obrigado, Isabela. Bom, eu também queria agradecer o convite, agradecer de novo a Ipiranga, a Isabela, por viabilizar eu estar aqui com vocês, agradecer a todos vocês
Eu espero que a gente possa ter deixado uma sementinha, ou um olhar, ou uma reflexão, uma informação, um conhecimento que faça essa roda, né, girar mais rápido. Eu deixo aqui 3 palavrinhas para a gente contemplar em qualquer jornada de diversidade e inclusão. A intencionalidade, que nós falamos muito aqui, olhar apenas e falar, nossa, muita mulher, muito homem, só tem branco. Puxa vida, isso não está correto. E não fazer nada intencional, com ações afirmativas, direcionadas, não vai mudar. A questão da interseccionalidade, que nós não pudemos trazer aqui, porque é pouco tempo, mas nós não somos só uma identidade, gente. Se nós, mulheres, como nós aqui, né, brancas, hétero, cis, temos desafios e tivemos para entrar e se manter no mercado de trabalho, soma-se um outro marcador como gênero. Vamos pensar em mulheres negras lésbicas, mulheres com deficiência. As barreiras e as injustiças sociais se sobrepõem à barreira do machismo, do racismo. Então, vamos olhar mulheres de uma forma interseccional e todos os outros marcadores identitários. Muitas vezes a gente olha as pessoas em caixinhas, né? Nós não somos caixinhas, a gente não consegue pendurar uma etiqueta, a gente teria muitas etiquetas, né, com todas as nossas identidades multifacetadas. E a conscientização. Aliás, para eliminar o viés, só para deixar aqui o recado, o passo é esse, é consciência e ação, né? Você se conscientizar de como ele opera e agir para mitigar e neutralizar os vieses nas decisões. Contem comigo, como vocês viram, como eu contei rapidamente, eu vivo, respiro esse tema no meu dia a dia, estou no LinkedIn falando, trazendo pesquisas, artigos, fácil de encontrar lá, Margarete Goldenberg. E sigam o Movimento Mulher 360, quem não conhece. Ele é muito rico, é um portal de referência em termos de publicações, artigos, pesquisas, com muito material aberto e disponível. Tá? E estamos juntas e juntos aí para avançar nessa pauta. Muito obrigada. Muito obrigada, Carlos. Eu queria insistir que as medidas de reparação são fundamentais. Precisamos metas. Aceptamos as metas de carbono. Temos que ter metas também de diversidade, parte de OISD, então não temos excusa. Outra coisa que eu acho extremadamente importante é o compromisso de todas as líderes. Nós somos uma referencia, non ten nada que empodere máis a unha muller que ver a unha muller no poder, entón temos un deber, temos tamén o deber de procurar os talentos que en persoas que non acreditan en elas, mas que nós vemos que ten potencial e axudar elas a progredir e dar oportunidades, claro. E depois eu tamén quería falar de un compromiso de todos. Todos temos un compromiso, non somente as compañías, non somente os líderes. Nós temos que ser activos nas familias, con os amigos, con os colegas. Non é suficientemente útil ser feminista ou antirracista, temos que lutar contra eso. E iso produce desconforto, porque como fala a Margaret, eu por que vou lutar se eu estou nesta posición tan boa? Mas claro que incomoda falar para un familiar. Me disculpan, mas eu acho que você teve unha fala sexista. Mas é fundamental que a gente faça isso, porque probablemente eles non son cientes de que estaban tendo esa fala e, ao final, eles van a educar as próximas fillas e a próxima sociedade, e entón é fundamental. E para terminar, estamos nunha industria en plena transformación, revolución, temos que gerar energía, non máis energía para todos, con baixo carbono, e para iso temos probablemente que moldar o futuro entre todos con negocios completamente diferentes, con business case que sejam moito máis locais. Non temos a menor idea como facer eso en este sector, e para eso temos que ter ollares diversos, e agora máis do que nunca precisamos persoas con diferentes maneiras, xeitos de pensar, resilientes, e, olla, as mulleres e as persoas negras somos máis resilientes porque ya nos reinventamos moitas veces, entón podemos ser moito úteis, así que temos que atraer
as diferentes colectivos, invitar a participar nas discussões de avance, porque com times diversos podemos ter melhor análise de riscos e tomar melhores decisões para o futuro da energia. Então, isso eu queria salientar. Pessoal, muito obrigado, Isabela, Margarete, Ana, por estar aqui conosco, a todos vocês por terem participado aqui, mas eu queria pedir licença a vocês três para, antes de encerrar essa sessão aqui, fazer um agradecimento especial à FAIGA. Por favor. Eu pedi também a Thaís que estivesse aqui, a FAIGA e a Thaís, voluntariamente, durante esses 3 dias, fizeram a chamada das salas 2 e 3 desse evento aqui. A FAIGA trabalha comigo, ela é a gestora do grupo de trabalho de PCD, do IBP. A Thaís trabalha também no IBP, a Thaís coordena o grupo jovem do IBP, a Thaís coordena o grupo de GT de Igualdade Racial, a Thaís é a criadora do Mente de Energia, a Thaís também, GT de Gênero também. Então, e estavam aqui esses 3 dias trabalhando aqui voluntariamente, fazendo. Então, muito obrigado, FAIGA, e a Thaís também, muito obrigado por esse apoio. Gente, vamos agora para o encerramento. Muito obrigado.